E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Pablo Felipe e hoje vamos resolver aqui uma questão sobre esse conteúdo de semelhança de triângulos, tá? Bom, temos aqui uma questão do Enem 2016, segunda aplicação. A questão diz o seguinte: pretende-se construir um mosaico com o formato de um triângulo retângulo. Então veja, nós temos aqui alguns mosaicos, né? 5 mosaicos, e nós queremos construir um mosaico com o formato de um triângulo retângulo. Muito bem. Dispondo-se de 3 peças, sendo que 2 delas são triângulos congruentes e a terceira é um triângulo isósceles, tá? Então são 3 peças, 2 triângulos congruentes e uma terceira sendo um triângulo isósceles. A questão está perguntando qual é a figura que apresenta, né, o mosaico que tem as características daquele que se pretende aí construir. Então, vamos aqui por partes. Vamos fazer aqui, resolução. Veja só, para começar, nós vamos fazer aí uma tabelinha, tá? Que vai nos ajudar a analisar essas condições aí que a gente precisa na característica desse mosaico. Então vamos colocar aqui essa tabela, onde essa tabela ela vai estar mostrando aí para a gente aí algumas informações, né? Nós temos aqui os mosaicos, vamos colocar aqui o mosaico 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E aqui nós vamos colocar aqui as condições. A primeira aqui nós temos que 2 triângulos congruentes, mosaico precisa ter. Nós temos aqui a outra que precisa ter triângulo isósceles, né? Um triângulo isósceles. E temos aqui que precisa esse mosaico ter um formato de triângulo retângulo, que são todas as condições, as características que esse mosaico deve ter. Muito bem. Então, vamos analisar primeiramente essa questão de um mosaico deve ter aí um formato de triângulo retângulo. Veja só, o mosaico 1, ele possui um formato de triângulo retângulo. Se você observar aqui, ó, ele possui um formato de triângulo retângulo, né? Observe, não são as 3 peças, é o mosaico inteiro, porque o mosaico é formado pelas nossas 3 peças, tá? Uma peça cinza, uma outra peça branca e uma outra peça aqui quadriculada, né? Então, o mosaico inteiro ele tem que ter um formato de triângulo retângulo. Observe que aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Então, beleza, esse mosaico 1 tem um formato de triângulo retângulo, está satisfazendo essa condição. Vamos para o mosaico 2. O mosaico 2, aqui ele tem um ângulo de 60 graus, né? Aqui ele tem um ângulo, aqui ele tem um ângulo de 30 graus. E aqui nós temos aqui 3 ângulos. Nós temos esse ângulo de 30, esse outro ângulo de 30 e esse outro ângulo de 30. Então, se você somar 30 com 30 com 30, nós vamos ter esse ângulo aqui de 90 graus. Então, perceba que o mosaico 2 ele também é um triângulo retângulo. Portanto, está satisfazendo aí a nossa condição aqui, né? Então, nós já podemos dizer aqui que ele é um triângulo retângulo. Opa. Show. Pronto. Opa. E calma. Pronto, pessoal. Bom, o mosaico 3, nós temos aqui também apresentando aqui um ângulo reto. Portanto, ele também é um triângulo retângulo, né? Então, mosaico 3, ok, está satisfazendo. Vamos para o mosaico 4. O mosaico 4, nós temos aqui um ângulo de 50 mais um ângulo de 25, que soma 75, não dá 90, né? Nós temos aqui um ângulo de 80 e aqui um ângulo de 25. Portanto, aqui no nosso mosaico 4, não está satisfazendo a condição de ter um triângulo, o formato de um triângulo retângulo. Então, aqui nós vamos colocar um X. Já não pode ser essa a resposta, tá? No mosaico 5, nós temos aqui 30 graus desse lado aqui, e aqui nós temos 60 mais 60, somando esses dois aqui, que vai dar o quê? 120 graus.
portanto, também não tem aí o formato de um triângulo retângulo, tá? Bom, nós já poderíamos descartar aqui o mosaico 4 e 5, mas nós vamos analisar tudo para completar a tabela e a gente poder também estudar um pouquinho mais, né, sobre como esses formatos, essas classificações aí. Vamos completar a tabela toda. Muito bem. Bom, agora nós precisamos ter aí um triângulo, pelo menos um, né, triângulo isósceles. Bom, vamos começar aqui pelo mosaico 5. Então, observe, o mosaico 5, se você observar esse triângulo quadriculado, ele é um triângulo isósceles, né? Porque ele tem 30 graus aqui, que são os ângulos da base, né, dele, e aqui o outro ângulo, que é o ângulo do vértice, é 120 graus, tá? Então, esse quadriculado é isósceles. Mas se você observar, nós temos aqui também um triângulo que nós podemos observar que ele tem todos os ângulos igual a 60 graus. Então, esse é um ângulo equilátero. Mas, pela definição de triângulo isósceles, nós sabemos que um triângulo é isósceles, né? Ele tem que ter o quê, pessoal? Ele tem que ter pelo menos dois lados iguais, né? Então, nós temos aí um triângulo equilátero que também não deixa de ser um triângulo isósceles, tá? É um caso particular. Bom, e aqui nesse outro aqui cinza, nós temos dois ângulos da base de 30 graus e temos o ângulo do vértice de 120 graus, portanto, também mais um triângulo isósceles. Então, na verdade, nós temos três triângulos isósceles. Então, aqui no M5, opa, foi lá para trás, né? Aqui no M5, nós temos aqui que ele é um triângulo isósceles. Cadê? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Pronto, o M5 é um triângulo isósceles. Muito bem. Bom, o M4, pessoal. O M4, esse daqui, o que é que vai acontecer com ele? Nós temos aqui 90, 65 e 25, isso não é isósceles. Aqui 90, 65 e 25 também não é isósceles. Aqui tem 50, 50 e 80. Opa, beleza. Dois ângulos da base com a mesma medida e o ângulo do vértice com a medida diferente. Muito bem, então isso daqui é um triângulo isósceles. Então o M4 aqui possui um triângulo isósceles. O M3, né? Vamos ver se ele tem um triângulo isósceles. Esse aqui 46, 44, 90 não é isósceles. Aqui 68, 22, 90 também não é. E 68, 22, 90 também não é. Portanto, ele não possui um triângulo isósceles, tá? O M2, esse mosaico 2 aqui, nós temos aqui, ó, esse ângulo é de 30 graus, esse ângulo é de 30 graus, e se você observar, esse outro ângulo aqui, deixa eu chegar lá, esse outro ângulo aqui, apesar de não estar mostrando a medida dele, como esse daqui é de 60, como aqui nós temos um ângulo reto, né, que é a metade do ângulo total de 360, esse ângulo reto é 180. Então, como já tem 60, para completar os 180, faltam 120 graus aqui, né? Então, esse triângulo aqui, deixa eu apagar isso daqui para não ficar marcado. Opa, pronto. Então, esse ângulo aqui é de 120 graus. Então, nós temos 30, 30, 120. Portanto, nós temos um triângulo isósceles aqui também. Beleza. O mosaico 1, aqui também, ó, nós temos um de 60, um de 120 aqui, 30, 30. Ângulos da base, então nós temos um triângulo isósceles. Bom, agora nós temos a condição de ter dois triângulos congruentes. Vamos começar aqui pelo mosaico 5. Bom, o mosaico 5, nós temos dois triângulos congruentes aqui. Observe. Para ser congruente, nós sabemos que esses triângulos precisam conseguir se sobrepor, né? Ou seja, eles precisam ter os lados correspondentes com a mesma medida e os ângulos correspondentes também com a mesma medida. Então, nós temos aqui esse ângulo de 120, esse ângulo é de 120 nesse triângulo quadriculado e nesse triângulo cinza. Aqui nós temos 30 graus, aqui nós temos também 30 e o outro também é 30, então 30. Bom, esses triângulos são
congruentes? Essa é a pergunta. Para que a gente possa afirmar com certeza que eles são congruentes, nós precisamos lá nos lembrar dos nossos casos, né, de congruência que nós vimos. Então eu vou fazer um lembrete aqui, ó, dos casos de congruência. Casos de congruência. Pronto. Quais são os casos de congruência? Vamos lembrar lá. Nós temos os lado, 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 né? Nós temos o lado, ângulo, lado, que é dois lados e o ângulo entre eles. Nós temos o ângulo, lado e ângulo, que é dois ângulos e o lado que está entre eles, né? É o contrário desse. E nós temos também o lado, ângulo e ângulo oposto. Esses são os 4 casos de congruência. Então, qual desses casos nós podemos utilizar para afirmar que esses triângulos cinza e esse triângulo quadriculado são congruentes? Olha, veja que como esse mosaico 5 inteiro, ele é um mosaico que está em um formato de triângulo isósceles, porque esse ângulo aqui é de 30 e esse ângulo aqui é de 30. Então, são os ângulos da base. Essa daqui é a nossa base. E esses aqui são os lados, né? Esse lado aqui e esse outro lado. São os lados que formam aqui o vértice. Então, como no triângulo isósceles, esses lados, eles têm o quê, pessoal? Eles têm a mesma medida. Então, este lado tem essa mesma medida deste. Logo, nós podemos utilizar aí um desses casos já. Observe, pessoal, que quando a gente fala de casos de congruência, apesar de a questão não ter dado nenhuma medida de lado, né, observe que precisa ter pelo menos um lado que a gente conheça que as medidas sejam iguais. Todos os casos, né, envolvem pelo menos a medida de um lado. Então, como nós sabemos que a medida deste lado é a mesma medida desse lado por se tratar de um triângulo equilátero, observe que eu posso pegar o caso ângulo, lado e ângulo, porque aqui também é o mesmo. Ó. Ângulo de 30 corresponde a este daqui, né? Aqui lado, que tem a mesma medida deste, e ângulo, que é esse daqui. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, ou seja, por este caso aqui, que é o que nós vamos observar mais aqui nessa questão, nós podemos afirmar que esse triângulo cinza é congruente ao triângulo quadriculado. Então, vamos colocar aqui, ó, isso aqui é verdade, os dois triângulos são congruentes, e nós temos aqui o caso ângulo, lado, ângulo. A mesma coisa vai acontecer quando a gente olhar aqui ao mosaico 4, né? O mosaico 4, se você observar comigo aí, nós temos aqui esse triângulo aqui branco e o triângulo cinza. Os dois têm a mesma medida de ângulos, ó, 90, aqui é 90, 65, 65 e 25, 25, né? Olha, nós podemos aqui, por exemplo, pegar esse lado e já verificar que este lado aqui é o mesmo deste lado aqui, tem a mesma medida, por se tratar, pegando esses dois triângulos grandes, nós temos aqui um branco e um cinza. Então, por se tratar de um triângulo que é isósceles, né? Você percebe aqui que tem 25 graus nessa base e 25 graus nessa base. Então, nós já podemos pegar também, ó, ângulo, lado, ângulo, tá? Ângulo de 25, lado com a mesma medida e o ângulo. Ou, se você quiser também, você poderia pegar este lado aqui, que é um lado comum aos dois, né? Que eles estão compartilhando aqui, lado a lado. Então, esse lado dos dois tem a mesma medida. Então, poderia ser, ó, ângulo de 90, lado e ângulo de 65. No outro, a mesma coisa, ângulo de 90, lado e ângulo de 65. Então, por esse mesmo caso, ala, podemos afirmar que eles são congruentes, tá? Vamos ver aqui no mosaico 3. Olha, no mosaico 3, nós temos aqui 90, 68, 22, esse é o triângulo branco, e aqui 90, 68 e 22, que é esse triângulo cinza. Será se eles são congruentes? Qual o caso?
Vamos ver aqui, qual é o lado que a gente pode dizer que é comum, que tem o mesmo lado igual, né? Já que a gente precisa de algum lado. É esse lado aqui, eu vou chamar de 3 aqui, tá? Esse ladinho aqui do cinza é o mesmo ladinho aqui desse branco, tá? Eles estão compartilhando o mesmo lado aqui, se você observar. Então, a mesma coisa, ângulo 68 no cinza, observe, lado de medida 3, vamos dizer assim, e ângulo de 22. Aqui no branco, ó, ângulo de 68, lado de medida 3 e ângulo de 22. Então, pelo mesmo caso, ângulo, lado, ângulo, eles são congruentes, tá certo? Vamos aqui para o mosaico, vamos para o mosaico 1. Olha só, o mosaico 1, ele tem ângulos de 60, 90 e 30. E aqui também, no branco e no cinza, 60, 90 e 30. Bom, mas observe, aqui tem um porém, porque este lado é compartilhado pelos dois, beleza? Mas qual é o porém que nós temos aqui? Esse lado aqui, ele é compartilhado pelos dois, então nós vamos ter aqui, ó, o ângulo de 30, o lado de mesma medida nos dois, esse aqui também tem um ângulo de 30, só que aqui nesse outro lado, nesse outro ângulo, nós temos 60 graus e aqui nós temos 90. Então, fica assim, ó, no triângulo branco, aqui nós temos 30 graus, o lado que tem essa medida e o outro ângulo é 90. Esse aqui é nesse triângulo branco. E no outro triângulo cinza, nós temos um lado de 60, um lado de 30 e a mesma medida aqui do lado. Então, observe que nós temos um ângulo correspondente, um lado correspondente, mas o outro ângulo não é correspondente. Então, ele não dá, a gente não pode afirmar que eles são congruentes por este caso, ângulo, lado, ângulo. Também não podemos afirmar que são congruentes por este caso, lado, lado, lado. Também não dá para afirmar, porque nós só sabemos que tem um lado que tem a mesma medida. Então, não podemos afirmar por este caso também. Pelo caso lado, ângulo, lado, também não podemos afirmar, porque só temos um lado, que a gente sabe que tem a mesma medida. Então, esse aqui também não dá. E lado, ângulo e ângulo oposto, nós também não podemos afirmar, né? Porque para ter um lado, um ângulo e um ângulo oposto, o ângulo oposto seria o de 60 graus. E aqui está invertido, né? Nós temos aqui o de 60 e o de 30. E aqui nós temos o de 60 e o de 30. Se fosse invertido, a gente poderia afirmar que esse caso aqui ele serviria. Então, esses dois triângulos, na verdade, nós podemos comprovar também que eles não são congruentes, ok? Apesar de terem os mesmos ângulos, observe, tá? Mas não são os ângulos correspondentes, ok? Então, esse mosaico 1 aqui não tem nenhum caso que a gente pode afirmar que eles sejam congruentes. E por último, o nosso mosaico 2, a gente pode ver que esse triângulo branco e esse cinza são triângulos congruentes, né? Eles formam também, juntando os dois, um triângulo isósceles. Então, nós temos essa medida aqui, tem a mesma medida desse lado. Então, nós temos aqui um ângulo de 30, um lado e um ângulo de 60. Aqui também, ó, um ângulo de 30, um lado que tem essa mesma medida e aqui um ângulo de 60. Então, pelo caso, ângulo, lado, ângulo, tá? Nós podemos afirmar que eles são congruentes. Poderia ser também, pessoal, esse lado aqui que está compartilhado pelos dois, né? Observe, seria um ângulo de 30, o lado que está compartilhado pelos dois, e o ângulo de 90. Aqui também, ó, ângulo de 30, o lado que tem a mesma medida do outro, e o ângulo de 90, tá? Então, o único mosaico que atende a todas as características, né, que se deseja, é o mosaico 2. Ele tem o formato de triângulo retângulo, possui um triângulo isósceles e tem também dois triângulos aí congruentes pelo caso ala. Então, resposta, no caso aqui da nossa questãozinha, é a letra B, né, que é o mosaico 2. Letra B.
Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido. A gente fez aí um pouquinho mais demorado, né? Para poder mostrar aí tudo e explorar um pouquinho mais essa questão dos casos de congruência. Valeu, então, até a próxima.